Saiu uma matéria recentemente na BBC Internacional, e aí eu fui ver, fui pesquisar mais sobre esse assunto e eu vi que isso já vem sendo tratado já há muito tempo. Tem matérias assim de 10 anos atrás que já tratavam sobre isso, que é falando sobre como a quantidade de crimes cometidos por pessoas idosas aqui no Japão vem aumentando ano após ano. Parece que, né, todo ano vem batendo recorde. Lá nos anos 90, menos de 5% dos crimes no Japão eram cometidos por pessoas com mais de 60 anos. Hoje, esse número aumentou para mais de 20%. Mais de 20% de todos os crimes cometidos no Japão são cometidos por idosos. Um dos motivos mais óbvios para isso pode ser simplesmente porque a população japonesa está envelhecendo mesmo, né? O Japão tem a população mais idosa do mundo. Quase 30% da população japonesa tem mais de 65 anos. Então, a quantidade de crimes cometidos por idosos poderia ter aumentado simplesmente porque tem mais idoso hoje do que tinha nos anos 90, né? Esse já poderia ser um motivo. Mas ainda assim é um aumento muito significativo, né? De 5% para mais de 20% em 30 anos, né? E se torna mais curioso quando você passa a analisar os tipos de crimes que estão sendo cometidos por esses idosos, né? A gigantesca maioria, 80% para ser mais preciso, são presos por furto, principalmente furto de comida, coisas pequenas assim, um sanduíche, um cacho de uva, tá ligado? E grande parte deles são reincidentes, né? Eles são presos mais de uma vez pelo mesmo crime. Eles roubam uma comidinha ali, vão preso, depois eles saem, roubam outra comidinha, vão preso de novo e assim por diante, né? E aí, entrevistando alguns desses idosos e também os funcionários das penitenciárias onde eles ficam presos, né, que convivem com eles ali e acabam sabendo um pouco da história deles, o pessoal foi entendendo que grande parte desses idosos estariam cometendo esses crimes justamente na intenção de serem presos, porque eles não conseguem sobreviver da aposentadoria e na cadeia eles têm pelo menos acesso a 3 refeições por dia, acesso à assistência médica, né, e um lugar para dormir, companhia e tudo mais, né? Ou seja, esses idosos estão cometendo crimes para ir para a cadeia de propósito, né? Porque na cadeia eles chegam mais perto de receber algum tipo de assistência social do que do lado de fora como aposentados. A gente já falou sobre isso diversas vezes aqui no canal, né? Sobre como a gigantesca maioria dos moradores de rua aqui no Japão são idosos, justamente porque o sistema de pensão aqui do Japão é um desastre, né? Não só aqui no Japão, esse é um problema no mundo todo, na Europa, na América, né? Mas aqui no Japão isso vem se tornando provavelmente ainda mais escancarado por ser, como eu falei, o país mais idoso do mundo atualmente, né? E a situação chega a ser tão absurda que tem alguns presídios, que nem o presídio feminino de Tochigi, que fica aqui ao norte de Tóquio, né? Em que praticamente todas as detentas que tem lá são idosas, né? Então, nos últimos anos, esse presídio passou a implementar algumas medidas específicas para lidar com os idosos, né? As funcionárias elas estão sendo treinadas agora para auxiliar as detentas na higiene pessoal, porque nem isso muitas delas conseguem fazer sozinhas, né? O centro médico foi adaptado para ter equipamentos mais específicos para o atendimento dos idosos, né? Para os exames de rotina que eles precisam e tudo mais. E até algumas detentas que são um pouco mais jovens, né? Que nem tinha uma lá de 51 anos, que ela fez um curso de enfermagem dentro da prisão para poder auxiliar no cuidado das outras detentas que eram mais velhas do que ela, né? Então, basicamente, algumas dessas cadeias elas estão se tornando asilos, né? Estão se tornando lares para idosos. Até o interior das próprias celas já parecem mais um kitnet, um apartamento japonês, do que uma cela de prisão. E é bizarro, né? É bizarro que a coisa acabe meio que se normalizando dessa forma, né? Como se essa fosse uma solução viável, né? Em outros vídeos a gente já falou, por exemplo, de algumas medidas que o governo aqui do Japão tomou alguns anos atrás de pagar incentivos, né? Assim, pacotes milionários assim, para empresas japonesas
para que elas criassem vagas de emprego específicas para idosos, né? Para os idosos terem um trabalho para conseguir se manter depois de velho. Porque, obviamente, né, sem incentivo, nenhuma empresa gosta de contratar idoso, né? É muito difícil de conseguir trabalho depois de velho. Então, assim, o governo ele prefere dar dinheiro para as empresas contratarem idosos do que dar dinheiro direto para os idosos para que eles consigam se manter aposentados. Simplesmente porque a gente vive em um mundo em que o ser humano só tem valor enquanto produz, né? O indivíduo que não possa produzir, que não possa consumir, é descartável dentro dessa lógica, né? Como se a vida só tivesse valor em função de alguma finalidade externa à própria vida, né? Como se a vida fosse uma mercadoria, né? O tal do capital humano que a gente fala, né? Porque, olha só, né? O Japão, assim como grande parte dos países da Europa, tem um sistema de bem-estar social que, obviamente, não vem dando conta de suprir com a questão das aposentadorias, né? Mas, ainda assim, é um bagulho que garante uma certa estabilidade básica, né? Com serviços públicos ou com parcerias público-privadas de bastante qualidade, né? E por um preço assim razoavelmente acessível, né? Questão de segurança, educação, saúde, transporte, infraestrutura no geral, né? Das grandes cidades, tudo isso funciona muito bem e é razoavelmente acessível aqui no Japão. Mesmo em trabalho simples, você já recebe o suficiente para ter acesso a bons hospitais, a boas escolas, a boas universidades e tudo mais, né? O problema é que esse nível de estabilidade social acaba, em determinado ponto, contrariando os interesses do mercado, né? Porque as corporações elas precisam de pessoas que estejam dispostas a trabalhar cada vez mais e a ganhar o mínimo possível para que a margem de lucro dessas corporações seja a maior possível, né? E para as pessoas se submeterem a isso, elas precisam estar desesperadas, né? Elas precisam estar desempregadas, precisam estar correndo o risco de passar necessidade, né? Que é algo que não acontece quando você tem um desses sistemas de bem-estar social. Isso não é questão de índole, né, rapaziada? Eu já falei sobre isso em outros vídeos, e aí teve um monte de gente falando, até parece que o empresário não poderia lucrar um pouco menos para pagar mais para os funcionários, mas não é assim que funciona, né? Porque ainda que tenha um empresário de bom coração, vamos supor, né, que escolha deliberadamente lucrar menos para pagar um salário maior, vai ter um concorrente dele importando mão de obra miserável lá do Camboja, né, pagando metade do que ele paga de salário para os funcionários, lucrando o dobro do que ele lucra e, consequentemente, conseguindo investir em maior produção e deixando o produto final muito mais barato, né? Então, a necessidade de lucrar o máximo possível não é uma opção do empresário. É uma necessidade imposta pela própria lógica da competição, né? Porque se ele não lucrar o máximo possível, o concorrente dele vai lucrar e ele, consequentemente, vai falir. É por isso que países como o Japão, né, ou os países da Europa, que têm um sistema de bem-estar social razoavelmente funcional e que conseguem proporcionar uma condição de vida legal para a maior parte da população, eles precisam acabar, em algum momento, abrindo as fronteiras para estrangeiros de países pobres. O pobre é uma necessidade, né? Se você acaba com a pobreza do seu povo, você precisa começar a importar a pobreza de fora para continuar funcionando, tá ligado? Porque esses estrangeiros pobres, sim, né, eles estão desesperados. Então eles aceitam trabalhar mais, eles aceitam ganhar menos do que a média salarial dos nativos, porque, mesmo ganhando menos, eles ainda ganham mais do que eles ganhariam no país de origem deles, né? Ou, no caso de indústrias mais simples, que nem a indústria têxtil, por exemplo, né, que é mais fácil de você transferir as instalações e que não tem o risco de você acabar transferindo tecnologia acidentalmente, né? Aí as empresas simplesmente constroem as fábricas delas lá nos países pobres, né, para aproveitar da mão de obra barata e, ao mesmo tempo, para manter a população local nos mesmos níveis de pobreza ali, né? Porque aí as empresas elas adequam os salários à realidade do local, né? E acaba saindo muito mais barato do que pagar um funcionário, ainda que estrangeiro, dentro do Japão ou do país desenvolvido que for, né? Só que, né, que nem eu falei, depois do que a China fez, hoje as grandes corporações elas tomam mais cuidado na hora de sair
abrindo fábrica nos países pobres, porque se o país pobre for esperto, como a China foi, eles aprendem a técnica, né? E aí eles constroem as próprias fábricas nacionais para concorrer com as estrangeiras, né? Aí fica pior a emenda que o soneto, se é que está podendo usar essa expressão idosa. Porque é aquilo, né? Obviamente, não é interessante para os países desenvolvidos que os subdesenvolvidos se desenvolvam, porque aí eles perdem a fonte de mão de obra barata deles, que é o que sustenta o sistema de bem-estar social para a população nativa, né? Eu já falei sobre isso em diversos outros vídeos, né? Até no meu livro de ficção científica tem passagens que tocam nesse assunto. E eu sempre recebo muita mensagem de gente falando assim: ah, mas isso é culpa do Estado, que fica se metendo na vida das pessoas, criando esses programas sociais, né? Se o Estado não se metesse, o mercado ia se autorregular e não iria faltar mão de obra nenhuma, né? E assim, né, rapaziada? Quem diz isso está dizendo basicamente o quê? Está dizendo que, ao invés de ter programas sociais que garantam o mínimo para a sua população, o ideal seria que a própria população tivesse um percentual de gente na miséria, né? Que aí, ao invés de você ter que importar gente pobre de outros países, você teria gente pobre no seu próprio país, disposta a trabalhar 12 horas por dia para ganhar menos do que a média salarial, né? Ou seja, isso não resolve o problema, isso só transfere o problema de um lugar para outro, né? Aí depende do quão imperialista você vai ser, se você vai explorar o seu próprio povo ou se você vai explorar o povo dos outros, né? Mas da forma como o mundo funciona hoje, a pobreza é uma necessidade, né? É uma necessidade intrínseca. E aí o pessoal ainda argumenta que é tudo uma questão de meritocracia, né? E que algumas pessoas seriam naturalmente miseráveis mesmo, né? O governo é que está indo contra a natureza de impedir que as pessoas fiquem na miséria. É complicado isso aí, né? É complicado isso aí, cara. É complicado isso aí, porque assim, né? Se a gente não está buscando melhorar a vida das pessoas, o que a gente está buscando então? Né? O que é mais importante do que isso? A qual propósito está servindo tudo isso então? Né? E é aquilo, né? É aquilo. Ainda assim, né, a longo prazo, até esses sistemas de bem-estar social, mesmo se amparando na pobreza dos outros, mesmo explorando os outros lá nos países pobres, eles acabam fracassando internamente do mesmo jeito, né? Do mesmo jeito, porque lógico, quando você oferece uma qualidade de vida bacana para a maioria das pessoas, é natural que as pessoas passem a viver cada vez mais, né? Consequentemente, a população vai ficando cada vez mais idosa, como acontece aqui no Japão. Para sustentar toda essa quantidade de idoso, o Estado começa a ter que arrecadar cada vez mais, e isso vai contrariando cada vez mais os interesses do mercado, né? Porque os idosos não têm mais função para o mercado, eles não podem mais produzir, né? E aí, assim, por mais nacionalista que possa ser o governo do Japão, eles não têm como não ceder às pressões do mercado. O Estado atua em função dos interesses das grandes corporações, porque elas é que produzem tudo, né? Elas é que detêm os meios para produzir. Aqui no Japão, principalmente, isso sempre foi muito escancarado, né? Desde as Zaibatsu, né? Que produziam todo o aparato militar para o Império Japonês invadir os outros países, né? Hoje as Keiretsu, que nada mais são do que as Zaibatsu com outro nome, né? Isso não é segredo. A hierarquia sempre foi muito clara e sempre foi muito respeitada, inclusive, aqui no Japão. E, no fim da história, quem fica desamparado sempre é o povo, né? Principalmente os idosos. E aí a gente volta à estaca zero, né? Hoje, as fábricas aqui no Japão, elas são cheias de estrangeiros de países pobres, inclusive brasileiros, né? E de japoneses idosos, que têm que continuar trabalhando com 70, 80 anos, simplesmente porque a aposentadoria não é o suficiente, né? Ou, agora como a gente viu, aparentemente, a forma mais acessível de se aposentar é indo para a cadeia mesmo, né? E o nosso futuro aí no Brasil segue para o mesmo caminho, ou até pior, né? Do jeito que as coisas andam, provavelmente o nosso aí no Brasil será até pior do que isso. E, enfim, mano, é isso. Trazendo aí essas ideias, nada muito novo, né? A gente já falou sobre isso diversas vezes, todo mundo sabe sobre os problemas do Japão com os idosos, não é de hoje, né? A gente já vem falando, teve uma polêmica recente aquele pesquisador, um suposto pesquisador japonês que publicou alguma coisa em algum lugar falando que era ideal que os idosos morressem todos, né? Que os idosos se matassem. É assim que ele queria solucionar o problema dos idosos no Japão, né?
Então a gente não para de ver notícias sobre isso, e agora ainda mais essa, que os idosos eles estão preferindo ir para a cadeia, né? Preferindo cometer pequenos crimes ali para serem presos de propósito, porque na cadeia eles chegam mais perto de receber algum tipo de assistência social do que uma aposentadoria do Estado, né? E é isso aí, rapaziada. Videozinho de boas. As lives estão acontecendo sempre lá na Twitch. Os links estão tudo aí na descrição aí. E é nóis. Beijos.